Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar para você desse desafio do atum que tá rolando aí na internet. Me pediram: Patrícia, faz um vídeo falando desse desafio de comer só atum por 3 dias. Vamos falar mais sobre isso, o que acontece no corpo, como fazer da maneira correta e o que não fazer para não prejudicar o seu organismo. Você vai amar, até porque atum é barato, econômico, super saudável. Eu vou te falar dos benefícios e tudo mais, você vai amar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você gosta de atum, de sardinha, se você consome alimentos enlatados, alimentos frescos, assim, esses peixes frescos no dia a dia ou mais enlatados. Quando você vai comprar atum, é atum em água e sal, atum em azeite, atum em óleo, atum com pimenta? Como é que é o atum que você compra? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra também de já ir deixando a curtida no vídeo, né? Que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Muitas pessoas vêm fazendo esse teste de 3 dias, em que você começa a comer só atum nesses 3 dias. E existem duas vertentes desse desafio que eu já vi por aí, quando eu fui pesquisar para fazer o vídeo. Primeiro são as pessoas que podem comer só atum. Não comem mais nada, não bebem mais nada, só água e atum e água. Esse é o mais complicado. E existe um outro em que você substitui o frango, a carne por atum nos 3 dias. Então, desses dois, obviamente, o que eu mais indicaria para você fazer, se você for fazer esse teste de 3 dias, é o que você substitui as outras proteínas animais por atum. Dessa forma, você consegue ter os benefícios dele, mas também não fica uma dieta ultra restritiva, né? Porque se você passa a comer só atum 3 dias, primeiro eu acho que vai ser difícil aguentar comer só atum, porque a gente acaba ficando extremamente saciado, uma alimentação extremamente repetitiva, monótona. E o corpo, né, começa a rejeitar mesmo. O atum tem um gosto forte também, eu não sei se né, é uma coisa agradável. Mas além de tudo, você vai entrar em cetose, você vai pode ficar com dor de cabeça, extremamente repetitiva a alimentação, e ainda tem a questão do mercúrio. Claro que o mercúrio do atum enlatado é muito menor, até porque normalmente o atum que é usado para ser enlatado é um tipo de atum em que normalmente é menor, porque eles deixam os grandões, os bonitos, para botar no restaurante japonês, para servir, né, postas e tudo. Então, normalmente os atuns menores são os que têm menos mercúrio e justamente esses são os utilizados para servir para a indústria enlatar, né, para colocar em água e sal, em gordura e tudo mais. Então, apesar disso, mesmo assim a gente tem que ter uma cautela com relação a isso por causa da intoxicação por mercúrio. Mas 3 dias só não é nada que prejudicaria tanto assim as pessoas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre como escolher um bom atum e uma boa sardinha enlatada, e vou deixar aqui embaixo, não sei se você já viu, fica bem legal. Vamos pensar então que se você for substituir da maneira certa, né, esse atum, né, as outras proteínas, na verdade, por esse atum, pode ter um efeito interessante em 3 coisas do seu corpo: resposta glicêmica, sinalização de saciedade, inflamação metabólica, que eu acho que esse é o ponto mais interessante do atum. Mas antes de começar a falar de tudo isso, eu quero te convidar para conhecer os meus desafios de 10 dias. Tem um para te ajudar a emagrecer, um para ajudar a controlar o açúcar no sangue e um para ajudar na inflamação. Basicamente tudo que o atum também pode te ajudar. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Em cada um dos 10 dias você recebe um mini desafio. Todo mundo tá adorando. Acho que você vai gostar também. Dá uma olhadinha. O primeiro dia, uma das primeiras mudanças que você deve começar a perceber é a estabilidade de energia do seu corpo. Pode parecer sutil, mas metabolicamente já é um ajuste muito importante. Quando você troca as fontes de proteína, principalmente as mais processadas, por atum, você tende a reduzir combinações alimentares que normalmente tendem a aumentar a carga glicêmica. Então você acaba botando menos molho, não vai comer nada empanado, nada frito, sabe? Essas coisas que normalmente as pessoas acabam fazendo com frango ou com carne. Então, também, obviamente, menos ultraprocessado, né? Então, isso impacta diretamente a forma como a glicose sobe no seu sangue, evita picos acentuados e você já começa a ter uma resposta mais controlada. Isso pode mudar a dinâmica da insulina também. Não significa, né, que vai ser milagroso, mas ela pode tender a deixar de subir de forma exagerada e já gera um efeito bem importante. Então, o primeiro sinal disso pode aparecer na sua energia mais estável, menos sonolência após as refeições, menos necessidade de beliscar, de petiscar. Então, é uma previsibilidade metabólica. A proteína do atum é altamente eficiente em enviar sinais e de saciedade. Então, sinaliza muito essa questão de saciedade no intestino. É uma proteína magra, de alto valor biológico, uma proteína muito boa. Então, dá muita saciedade e é muito leve pra gente, com uma boa digestibilidade. Então, ajuda nessa questão de estabilidade energética como um todo.
Outro benefício pode estar relacionado ao controle da fome, dos impulsos. Isso porque quando a glicose para de oscilar tanto, a gente consegue até mudar o comportamento. Ela deixa de ser aquele sinal urgente de buscar energia, buscar alimento. Inclusive, pode diminuir a vontade de comer doce, diminuir a vontade de petiscar ao longo do dia. Nem toda fome é fisiológica, muitas vezes a queda rápida de glicose, mas às vezes também é estímulo de recompensa, ou até mesmo um gatilho, uma resposta emocional. Então, quando essa montanha-russa diminui, o corpo simplesmente para de tentar pedir comida o tempo todo, e a proteína do atum continua ajudando, porque ela prolonga essa saciedade, essa saciedade fica mais longa no nosso organismo, reduz a frequência da fome e estabiliza a energia entre as refeições. Então, até mesmo para o lanche da tarde, até mesmo no café da manhã, uma pastinha de atum pode ser uma opção muito interessante para te ajudar nessa questão de saciedade do dia a dia. Ainda tem a questão do diferencial maravilhoso do ômega 3 que o atum tem, porque ele começa a atuar sobre a inflamação e sensibilidade à insulina. Isso porque um corpo inflamado responde pior à insulina do que um corpo que está funcionando direitinho. E quando o ômega 3, que está bem presente no atum, de forma bem disponível, entra em ação, essa inflamação diminui. Com isso, a resposta à insulina melhora, a glicose pode ficar mais estável e o corpo precisa de menos correções, então requer menos energia. Então a vontade de beliscar também pode desaparecer por conta disso, sabe? Então, se você busca acrescentar um ingrediente rico em ômega 3, anti-inflamatório, magro, uma proteína boa, o atum é uma opção excelente. Outro detalhe bem interessante é a questão do equilíbrio metabólico, né? Porque quando isso acontece, né, o nosso corpo começa a organizar melhor a utilização de carboidrato. Quando a glicose e a insulina estão mais estáveis, a gente diminui essa queda de energia, né, essa busca por açúcar. E não quer dizer necessariamente cetose, porque como eu te falei aqui, se você só entraria em cetose se você só comesse atum. E a ideia é que você substitua o frango, a carne por atum. Então, a questão mesmo é que a instabilidade metabólica pode melhorar, porque o ômega 3 potencializa isso agindo no nosso cérebro. Como eu te falei, ele melhora a sensação de saciedade, reduz a impulsividade alimentar e ajuda na regulação do apetite. Então, como eu te falei mais uma vez, né, você pode diminuir o desejo por açúcar, menos necessidade de recompensa, dopamina, e pode ter mais clareza mental e o controle do apetite. Vale a pena te dizer que isso dá certo se você tiver uma alimentação equilibrada também, porque não adianta você comer pizza de atum, né? No sentido de, o ideal é que você continue tendo uma alimentação equilibrada, carboidrato bastante glicêmico, bastante fibra, legumes, verduras, frutas, grãos, sementes, gordura boa e o atum, tá? Não é pra achar, eu vou comer atum, então vai ter pizza de atum, atum empanado, nem sei se existe como fazer isso, só se for o filé mesmo. Comida japonesa com atum lotada de cream cheese, empanada, frita, não é isso. A ideia é que seja uma alimentação equilibrada com atum. Então, olha, para te ajudar a botar esse plano em prática, se você quiser por 3 dias, eu separei umas receitas que eu já fiz aqui no canal à base de atum que podem te ajudar. A primeira é aquele hambúrguer clássico que todo mundo adorou à base de atum. Atum escorrido, um pouquinho de ovo, farinha de coco ou farelo de aveia para dar o ponto, tempero, botei cebolinha, salsinha. Grelhei na frigideira com azeitinho, fica super bom. Você pode servir com uma salada de folhas caprichada, enfim, né? Ou então até mesmo um pão interessante que você pode fazer, ou comprar pronto, um pão saudável, fica a seu critério. Outra opção é omelete de atum com vegetais, que eu também já fiz aqui no canal, batendo ovo, adicionando atum, vegetais de espinafre, tomate, abobrinha. Fica bom. Uma refeição de baixíssimo índice glicêmico, tem a colina do ovo, proteína. Ideal, né, pra gente controlar a fome, como eu te falei, dá muita saciedade. Também já fiz uma torta cremosa de atum aqui no canal, em que de base eu usei o ovo batido com iogurte natural, ou também pode usar queijo cottage se você preferir. A gente mistura o atum, alguns legumes eu usei cenoura ralada, milho, ervilha, a gente leva no forno e fica bem douradinha. E é muito boa para garantir, né, que a gente na hora da fome não vai ligar para algum aplicativo, sucumbir. É uma coisa que você pode deixar já pré-pronta e só esquentar depois no micro-ondas, então funciona super bem. Uma opção bem legal é a salada de atum, né, que eu acho que é um clássico. Na minha teve atum, grão de bico, cenoura ralada e um molhinho com iogurte natural, limão, azeite. Então, bem interessante também, né, para os dias de mais calor ou que você quer uma coisa mais leve. Lembrando que o atum, como eu te falei antes, funciona super bem para as pequenas refeições. Quando você faz uma pastinha ou um patê, em vez de usar de base a maionese industrializada, você pode misturar com iogurte natural, mostarda, uns temperinhos verdes, e aí você pode rechear sanduíche, comer com vegetais. Me conta aí como você consumiria o seu atum, que eu vou adorar ver o seu comentário.
Uma boa dica é você tentar olhar para o atum como você olharia para o peito de frango desfiado. Vai bem no sanduíche natural, vai bem no macarrão, vai bem na salada mesmo e preparo zero, né, só abrir a lata, drenar o líquido e tudo mais. Normalmente eu indico o atum em água e sal mesmo, porque quando a gente consome atum em óleo, a gente coloca um tipo de gordura ali que não é necessariamente saudável. Então, se você quiser um atum em gordura, o ideal é que você busque o atum em azeite, que aí vai ser mais saudável do que o atum em óleo. Esse é um ponto interessante. E lembra de caprichar nos temperos. O atum vai bem com cúrcuma, com pimenta do reino, com orégano, com páprica, com cebolinha, com salsinha, cebola em pó. Em pó ele é bem versátil e aceita bem os temperinhos. Então, quero saber como você utilizaria, se você toparia esse desafio ou não. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de já ir deixando sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha, né, com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.